Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Panorama 2024, a nossa série de entrevistas para pensar um pouco para o ano que vem. Agora a gente está recebendo a Bia Barbosa, que é coordenadora da área de incidência do Escritório da Repórteres Sem Fronteiras para a América Latina. Bia, primeiro, muito obrigada, por estar aqui com a gente, né, debatendo um pouco um tema tão importante. E eu já vou começar a primeira pergunta, né? Depois de 4 anos que a gente teve do governo Bolsonaro, que foi claramente marcado, né, por violências contra jornalistas, eu queria saber como você avalia o cenário da imprensa brasileira após esse primeiro ano do governo Lula. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Lisa, você e o Desinformante. Um prazer estar com todo mundo conversando aqui. Eu acho que a gente começa um 2023 com muitas expectativas em relação à liberdade de imprensa no país, com essa transição de governo que você bem mencionou. E a gente acho que teve sinalizações importantes do governo federal logo depois do famigerado 8 de janeiro, né, dos ataques contra a democracia que aconteceram aqui em Brasília, onde eu vivo, bastante relevante no sentido de dizer não vamos ter a mesma postura que o governo Bolsonaro em relação a violências contra a imprensa. No dia seguinte ao 8 de janeiro, por exemplo, uma série de organizações de defesa do jornalismo foram chamadas pelo ministro Paulo Pimenta ao Palácio do Planalto para manifestar solidariedade e, muito rapidamente, o Ministério da Justiça também instaurou uma política pública que estava há bastante tempo parada no governo federal, que foi a criação do Observatório Nacional de Violência contra Jornalistas e Comunicadores Sociais, que é uma política que está se desenvolvendo, que está se construindo, está sendo desenvolvida ainda ao longo desse ano. Então, acho que vem uma sinalização muito importante do governo federal de que o tratamento da imprensa e a postura diante de agressões contra jornalistas e comunicadores vai ser muito diferente. Porém, a gente tem um problema estrutural no Brasil. Né? O Brasil é um país violento para o exercício do jornalismo há décadas. A gente está no cenário da América Latina, estamos sempre entre os primeiros países com maior número de agressões e, inclusive, de assassinatos contra jornalistas. Né? O mais recente que teve uma grande repercussão foi o assassinato do Dom Phillips em 2021. Então, a gente tem, perdão, em 2022. Então, a gente tem, por mais que haja vontade política do governo em tratar dessas questões de uma maneira diferente, inclusive estabelecer políticas públicas para enfrentar esses problemas, a gente tem um saldo histórico muito negativo para o exercício da atividade jornalística no Brasil, onde ainda há uma banalização que foi consolidada durante o governo Bolsonaro, aumentou muitíssimo nesse período das agressões e da estigmatização contra jornalistas e comunicadores. Infelizmente, esse cenário continua acontecendo e a gente termina esse ano ainda com um índice muito alto de agressões contra jornalistas no país. Perfeito, Bia. Pegando um pouco do gancho do que você falou, né, de acordo com o relatório da própria Repórteres Sem Fronteiras, nessa última década, pelo menos 30 jornalistas foram assassinados no Brasil, né, e fez com que o país seja considerado o segundo mais perigoso da região para os profissionais da imprensa nesse período desses últimos 10 anos. E também há uma indicação nesse relatório sobre a vulnerabilidade de blogueiros, radialistas, jornalistas independentes, principalmente que trabalham em municípios de pequeno e grande porte, que até são considerados, às vezes, desertos ou semidesertos de notícia. Como o tamanho do Brasil, né, esse contexto agrava esse problema e como essa violência, principalmente contra jornalistas independentes, prejudica o acesso à informação no Brasil? Olha, parte significativa dessa vulnerabilidade dos jornalistas e comunicadores fora dos grandes centros tem a ver com o fato dessa própria precariedade do exercício da atividade jornalística. Você tem muitos trabalhadores da imprensa que fazem freelas para 20 veículos ao mesmo tempo, prestam serviços para muitos meios de comunicação, portanto, não tem uma retaguarda do local onde trabalham para responder a essas próprias ameaças que vão acontecendo. Então, muitas vezes, esses comunicadores, e muitas vezes não são nem jornalistas, né, que tiveram acesso à universidade, se formaram, são comunicadores populares, sociais, que estão ali produzindo informação local daquela realidade, às vezes são a única fonte de informação, de produção de conteúdo daquela localidade, daquele município, e estão sozinhos, né, enfrentando essas ameaças e enfrentando interesses políticos muito, muito grandes também, porque uma associação que a gente vê além da questão territorial, geográfica,
é o tema que esses jornalistas cobrem. Então, quem está sendo mais atacado e é mais vítima e corre mais riscos dessas violências são jornalistas e comunicadores que cobrem temas como política, corrupção, meio ambiente, muito quando a gente está falando da região norte no país, violações de direitos humanos, então estão denunciando autoridades, estão denunciando polícias. Então, esse é um quadro que amplia essa vulnerabilidade e consegue ter um efeito silenciador, né, para o trabalho do jornalista, porque ele está sozinho. Se ele passa a receber uma série de ameaças, ele não tem nenhum tipo de respaldo ali naquela região, menos ainda de uma política pública de proteção que possa chegar para ele, a tendência é ele se silenciar. Isso vai gerar uma bola de neve, isso retroalimenta essa característica do Brasil que você já mencionou muito bem, que são dos desertos de notícia, né? Então, quando a gente não protege um jornalista, quando a gente não dá condições para um comunicador social trabalhar e produzir conteúdo na sua localidade, a gente não está prejudicando só individualmente o trabalho dessa pessoa, a gente está lesando o direito à informação de toda uma sociedade, de toda uma comunidade, né? E de um país do tamanho do Brasil, que tem necessariamente, em função da sua amplitude geográfica, um desafio a enfrentar nesse sentido. Então, por isso que a gente fala muito, quando a gente vai discutir as políticas de proteção aos jornalistas, da importância delas terem uma capilaridade e delas alcançarem não só as capitais e os estados brasileiros, mas elas chegarem a todas as regiões, aos municípios. É a grande discussão que a gente pode fazer a comparação com todas as políticas públicas, né? O Estado precisa chegar em todos os lugares e isso precisa alcançar também a questão da liberdade de expressão e de imprensa. Perfeito, Bia. Além da violência física em si, até muitas vezes do assédio judicial contra jornalistas, a gente vê um assédio e violência online muito forte, né? Especialmente contra mulheres, e ele continua a crescer nos últimos anos. Eu queria saber qual a sua análise sobre essa naturalização da violência digital contra jornalistas e como as plataformas digitais elas poderiam atuar para minimizar, pelo menos, esses problemas que vão se tornando um pouco até estruturais. Eu acho que esse é um desafio mais recente, né? Não é deste ano, mas é do último período para quem trabalha com a defesa do jornalismo, que mostra o quanto que esses universos, né, do mundo offline e do mundo online não estão mais separados. Essas coisas estão conectadas o tempo todo e elas se retroalimentam. Então, você tem uma agressão contra um comunicador, um jornalista, no ambiente offline, como a gente viu em vários momentos, né? Por exemplo, direcionados especificamente a um ou outro jornalista pelo presidente Jair Bolsonaro, e isso se transforma numa onda coordenada de ataques no ambiente online. Então, essas coisas estão relacionadas e elas se retroalimentam. E isso também está associado ao ambiente de violência que alcança não só jornalistas e comunicadores no ambiente online. Então, a gente também, quando fala da questão das agressões, do discurso de ódio, da desinformação nas plataformas, a gente não está falando só do público jornalista e que produz informação que está sendo alvo disso. A gente está falando de um universo de defensores de direitos humanos, ativistas, né, principalmente população negra, LGBTQIA+, mulheres que são alvos, como você bem mencionou. Então, acho que isso coloca um complicador ainda maior, porque a gente não está falando de um fenômeno específico, a gente está falando de algo que se disseminou e que conseguiu se capilarizar de uma maneira muito significativa no país a partir do modelo de negócios dessas plataformas digitais, que é um modelo que favorece um tipo de conteúdo, né, sensacionalista, extremista, que impulsiona, né, que não tem regras muito claras e concretas para impedir o impulsionamento de determinados discursos nesse ambiente. Então, a Repórter Sem Fronteiras tem monitorado isso há bastante tempo. A gente lançou, no início desse ano, um relatório que fala exatamente das redes de ódio no Brasil contra o jornalismo, a partir de uma parceria que a gente fez com a Universidade Federal do Espírito Santo durante as eleições do ano passado. A gente monitorou as contas de mais de 120 jornalistas no então Twitter, e nesse período de 3 meses de campanha, a gente coletou mais de 3 milhões de posts agressivos contra a imprensa, né? Desde xingamentos mais leves, entre aspas, até ameaças muito concretas e aquilo que a gente, que me parece que é o grande desafio hoje para o enfrentamento à violência contra jornalistas no ambiente online, que são as campanhas coordenadas de ataque, né? Quando a gente pensa em que respostas as plataformas poderiam dar para isso,
para além do óbvio, né, de você ter respostas mais céleres, canais de denúncias específicos para tratar desse tema, né, um olhar específico também para contas que são auto-identificadas como de comunicadores e jornalistas, pela importância que esse tipo de trabalho tem para a democracia, eu acho que tem um elemento super significativo que me parece que nenhuma das plataformas olha, que é entender que muitas vezes um post isoladamente, ele pode não significar de fato uma violência contra uma mulher jornalista. Você pode ter um xingamento ali e falar assim, você é uma vagabunda, né? Com perdão da palavra. Isso não necessariamente vai entrar nas políticas, se for analisado isoladamente, isso não necessariamente vai entrar nas políticas de violência que a plataforma tem e que vai gerar a remoção daquele post. Mas se uma jornalista recebe 500 posts deste nível por dia, né, num período extenso, isso vai ter um impacto muito significativo para o trabalho dela. Isso vai gerar silenciamento, isso vai gerar, muitas vezes, até a saída dessa profissional, dessa trabalhadora das redes sociais. A Repórter Sem Fronteiras fez um outro estudo, em parceria com a Gênero e Número, que mostrou o impacto da desinformação e da violência online no cotidiano dos jornalistas e das jornalistas. E daquelas que sofreram ataques, 15% desenvolveram problemas de saúde mental. E muitas deixaram o jornalismo, ou deixaram de cobrir os temas que cobriam. Então, de novo, né, voltando à ideia do início lá, quando isso acontece, a gente não está causando um dano só para essa jornalista, só para essa comunicadora, a gente está causando um dano para a sociedade, que está deixando de ter acesso a uma informação importante que essa pessoa estava produzindo. Então, acho que a gente tem um desafio que se complexiza num cenário de naturalização e banalização da violência e dos ataques contra os jornalistas no ambiente online. E é importante dizer isso que, claro, você tem grupos específicos que produzem esse tipo de informação, né, de ataque de uma maneira coordenada, mas isso está bastante disseminado na sociedade brasileira. Então, isso tem várias colorações políticas, digamos assim, né? Não é uma coisa só do bolsonarismo especificamente, que usa isso como uma ferramenta de comunicação muito poderosa, antes de governo e agora de luta política, mas não está restrito a isso, né? Então, tem um debate bastante significativo aí para a gente fazer, e lá no Observatório de Violência contra Jornalistas e Comunicadores do Ministério da Justiça, que eu comentei, existe um grupo de trabalho sobre ataques digitais, que a Repórter Sem Fronteiras coordena, e a gente está num esforço de estabelecer um diálogo com as plataformas digitais por meio desse grupo de trabalho, para a gente pensar em alternativas para o curto prazo. Perfeito, Bia. Como você mencionou, esse ataque é muitas vezes generalizado, né, mas também muitas vezes impulsionado até por autoridades políticas, né? A gente vê esse assédio digital crescendo e muitas vezes impulsionado por isso. E você disse também, né, que não é restrito à extrema-direita, enfim, não temos um ponto específico em relação a isso. Até de acordo com dados da Abrage, nesses primeiros meses do ano, a violência contra os jornalistas cresceu 34% em comparação ao ano passado, alavancado principalmente pela polarização política, pelo 8 de janeiro, enfim, por todas essas questões. Pensando nessa questão da polarização política e também já partindo para a gente pensar no ano que vem, né? Qual seria a sua perspectiva para 2024 em relação ao tema, considerando que a gente vai ter eleições nos mais de 5.000 municípios brasileiros? Como é que vocês estão se preparando também aí para monitorar tudo isso e tentar preservar o direito dos jornalistas e a liberdade da imprensa? Então, Liz, eu acho que é importante quando a gente fala que a polarização aumenta o nível de violência contra jornalistas no ambiente online, isso é verdade, mas eu também não quero igualar o nível de violência que é praticado por diferentes lados dessa polarização, tá? O que a gente monitorou durante o governo Bolsonaro foi algo que nunca tinha se praticado no Brasil, em termos de incitação à violência, e isso vindo não só do presidente da República, mas de todo um entorno, né, que a gente chamava na Repórter Sem Fronteiras, nos estudos que a gente publicou na época, de sistema Bolsonaro, né, porque envolvia os seus filhos, envolvia ministros de Estado. A gente não tem nada parecido com isso em termos de violências propagadas por autoridades neste ano, por exemplo. Não é o monitoramento, não é o reflexo do monitoramento que a gente segue
que a gente segue fazendo. Quando eu falo da banalização e que isso está disseminado, é porque a gente tem pessoas de diferentes ideologias, de diferentes colorações políticas, praticando violência contra jornalistas no ambiente online. Mas é muito diferente se isso é organizado, estruturado enquanto uma política de Estado e se isso está mais disseminado no ambiente da disputa política partidária, digamos assim. O que não quer dizer que a gente não tenha autoridades, né, de campos que se denominam progressistas, de esquerda, também atacando os jornalistas no ambiente digital. A gente tem, mas é muito diferente essa dinâmica em relação ao que a gente presenciou durante os 4 anos de governo Bolsonaro. Para 2024, a gente se preocupa muito com o cenário eleitoral, principalmente porque é uma eleição municipal, né, em que a gente vai ter pleitos acontecendo no Brasil inteiro e em que é muito mais difícil monitorar o resultado da violência, porque uma coisa é você pensar numa campanha nacional e você e de governadores ao mesmo tempo, em que naturalmente os alvos principais que vão ser visados são profissionais, trabalhadores de veículos de repercussão nacional, ou pelo menos de veículos que tenham impacto e alcance maior naquela região onde eles atuam. Num cenário municipal, a gente está falando de cada blogueiro, comunicador popular, radialista comunitário que está naquela localidade produzindo informação sobre a campanha municipal e que pode se tornar alvo. Então, primeiro de cara, é um monitoramento muito mais difícil de ser feito. Necessariamente em momentos de eleição, mesmo que você não tenha contextos muito polarizados na disputa eleitoral, aumentam a violência contra a violência contra os jornalistas aumenta. E isso não é só no Brasil, isso é uma realidade de vários países. E em 2024 a gente vai ter eleições em outros países da região também. Por exemplo, em junho acontecem as eleições do México, né? A gente acabou de passar pelo processo de eleições na Argentina, onde também houve uma série de ataques a jornalistas, ali também praticadas muito pelo então candidato Milei, que agora foi eleito presidente da Argentina. Então, tem uma preocupação da Repórteres Sem Fronteiras também, porque o nosso escritório é regional, de como que a gente vai monitorar o governo do Milei na Argentina em relação às agressões à imprensa que ele sistematicamente tem praticado até então. Ele vai mudar de postura agora que ele é presidente? É uma questão que está colocada e a gente vai tentar acompanhar isso também. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que fica um alerta para as autoridades, e aí, quando a gente fala autoridades, a gente não está falando só do governo central, mas a gente está falando do Ministério Público, a gente está falando de defensorias públicas que muitas vezes precisam ser acionadas, porque esses comunicadores, às vezes, não têm condição de pagar um advogado para se defender das agressões que estão sofrendo, né? A gente está falando da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que tem o dever de zelar aí nacionalmente pelo direito de acesso à informação da sociedade, então que possa olhar para isso também. A gente está falando da Justiça Eleitoral, que muitas vezes enfoca e concentra, às vezes por questões de limitação de recursos e de pessoas, a sua preocupação com o enfrentamento à desinformação é restrita ao processo eleitoral, e é super importante que a Justiça Eleitoral faça o enfrentamento à desinformação sobre as urnas, sobre a segurança das eleições no Brasil, tudo isso, mas o ambiente de desinformação que também aumenta muito no contexto das eleições e vai aumentar ainda mais no contexto das eleições municipais, também poderia ser objeto de preocupação da Justiça Eleitoral, porque ela está em cada um dos municípios, né? Então, acho que a gente deixa esse alerta para as autoridades para considerarem muito um cenário de ampliação das agressões contra jornalistas e comunicadores que pode crescer no contexto das eleições e pensar em medidas preventivas para isso, por um lado, e também reparadoras por outro, né? Porque o que historicamente a gente constata é que uma violência praticada que não gera uma responsabilização, ela deixa a porta aberta para uma nova agressão que vem, e por isso que a gente vai perpetuando esse quadro de impunidade e a violência vai se institucionalizando no sentido, né, de se transformar em algo de fato estruturante da sociedade. Perfeito, Bia. A gente você trouxe algumas preocupações nessa última pergunta, e a gente está nesse cenário assim de fim de ano. Queria saber se há perspectivas positivas também que a gente pode pensar para 2024, o que é que pode, enfim, auxiliar nesse enfrentamento que você viu, que já começou em 2023, enfim, trazer algum panorama também que a sociedade civil, as organizações possam fazer
no intento, né, de tentar mesmo diminuir esse processo e tentar trazer um ambiente mais saudável, não só para os jornalistas, mas também para todos os cidadãos que possam ter acesso a uma informação de qualidade, né, que não seja prejudicada por essa violência. Eu acho, Liz, que o fato da gente falar sobre esse assunto já ajuda muito, né? Porque a gente está dialogando, está chegando a outros setores da sociedade, estamos problematizando essas questões e estamos fazendo as pessoas refletirem sobre isso e sobre as consequências dessa violência, né? Para a nossa democracia. De novo, a gente não está falando especificamente, também estamos, mas não estamos falando só da integridade física, emocional e das condições de trabalho desses jornalistas, mas a gente está falando do direito de acesso à informação que nós, enquanto sociedade, a gente precisa, né? Ainda mais num país que tem um cenário midiático tão concentrado historicamente como o Brasil, a importância da gente ter jornalistas produzindo informação diversa em várias regiões, a partir de vários olhares e de vários territórios. Então, eu acho que o fato da gente falar sobre isso nos ajuda a enfrentar o problema, mas a gente também viu nesse primeiro ano muitas autoridades passando a se preocupar mais com esse cenário, positivamente, né? Então, a gente teve desde uma retomada das atividades do Fórum de Liberdade de Imprensa do Conselho Nacional de Justiça. Então, o ministro Barroso, que preside o STF, também é o presidente do CNJ e tem demonstrado uma preocupação importante com o tema da liberdade de imprensa. A gente já teve a oportunidade, junto com uma série de outras organizações de defesa do jornalismo, de termos uma audiência bastante longa com ele para apresentar os desafios que estão colocados, inclusive do ponto de vista do assédio judicial, que é outro tema que não mudou. Pelo contrário, não mudou com a questão de mudança de governo, porque ele não passa por isso, né? Ele não passa por quem está no poder, ele passa pelo fato de que cada vez mais se processam jornalistas no Brasil para poder silenciar essas vozes. Então, acho que tem uma preocupação do STF importante nesse sentido. No Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal criou um fórum para discutir especificamente o assédio judicial. A gente recentemente realizou um seminário grande com o Ministério Público Estadual de São Paulo para pensar em um plano de ações do Ministério Público para proteger os jornalistas e contribuir para que esse ambiente seja seguro e seja livre, seja plural e seja, né, um ambiente que favoreça a circulação de informações de confiança, de confiabilidade, checadas e verificadas. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que eu mencionei anteriormente, que tem um papel relevante, também tem manifestado com uma frequência maior sobre isso e firmou um termo de cooperação com organizações da sociedade civil de defesa do jornalismo e da liberdade de expressão, também para monitorar esses casos. Então, eu acho que tem, pelo menos das altas autoridades, você tem uma sinalização relevante, e acho que de várias organizações da sociedade civil esse também passou a ser um tema. A gente está falando mais sobre isso, mesmo com organizações que não têm o tema do jornalismo ou da liberdade de expressão como eixo central, porque está claro o quanto que isso está tocando em outras áreas. Se a gente pensar, por exemplo, todo o debate da cobertura sobre meio ambiente no Brasil, sobre a questão indígena, né? Essa semana a gente teve episódios muito sérios de ataques de sequestros de jornalistas que estavam cobrindo a questão indígena na região da Amazônia e que foram sequestrados e que tiveram que fugir enfim, a Defensoria Pública apoiou e a Procuradoria-Geral da República apoiou, mas que, por sorte, não terminaram numa tragédia, né? Então, essas agressões continuam acontecendo. E isso toca outros temas, e, portanto, chama a atenção de outros setores da sociedade que passam a entender também a relevância da gente pensar em políticas de proteção para jornalistas no país. Então, acho que a gente está avançando um pouco na conscientização que talvez da sociedade brasileira e numa manifestação positiva de algumas instituições em relação a isso, mas, como eu comentei, a gente ainda tem um passivo histórico muito significativo e que é importante a gente enfrentar isso do ponto de vista da impunidade, é importante a gente enfrentar isso do ponto de vista das políticas de proteção. O nosso programa de proteção a defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas luta para se estruturar, para ter mais recurso, para ter mais pessoas para poder chegar às diferentes regiões do país. Então, é uma política ainda muito frágil para o atendimento a comunicadores e jornalistas.
Então, a própria discussão do assédio judicial precisa ser feita com a sociedade, porque se é verdade que, por um lado, qualquer pessoa tem direito, né, de acessar a justiça se sentiu lesada por uma reportagem, pelo trabalho de um jornalista, por outro lado, é fundamental que a justiça entenda que ela não pode ser, né, abusada nesse sentido, porque há ações em massa sendo movidas contra jornalistas visando o silenciamento dessas pessoas. E aí eu cito, para a gente terminar especificamente, o caso da Shirley Alves, que é uma repórter que cobriu o caso Mariana Ferrer, né, um caso de estupro, e que denunciou uma violência que uma vítima de estupro sofreu durante a audiência do seu acusado de estupro, né? A Mariana Ferrer foi violentada pelo juiz, pelo promotor, pelo advogado do seu agressor, e a jornalista que cobriu esses fatos e reportou sobre isso e publicou essas matérias no Intercept, hoje está sendo processada pelo juiz, pelo advogado e pelo promotor do caso, num claro caso de assédio judicial, e ela já foi condenada recentemente a 1 ano de prisão e a R$ 400 mil de multa. Então, um jornalista, uma jornalista perder a sua liberdade por fazer o seu trabalho, por trazer à sociedade informações de interesse público, é algo muito preocupante num país que se pretende ser democrático. Então, eu acho que isso mostra que a gente tem boas perspectivas no sentido de uma ampliação do debate público e da sinalização de algumas autoridades, mas a gente ainda tem desafios muito grandes para 2024, para além das eleições que você já mencionou. Perfeito, Bia, realmente o caminho é longo, a gente tem muito trabalho pela frente, a gente do Desinforma deseja muito sucesso nesse próximo ano de trabalho para vocês, né, na garantia dos direitos fundamentais dos jornalistas, e a gente agradece muito a sua disponibilidade por participar do nosso panorama, e você que está assistindo, não saia daqui porque tem outros vídeos com outras pessoas, outras entrevistas incríveis também, para a gente pensar um pouco mais sobre o panorama 2024.